Oi, meus anjos, tudo bom? Olha eu aqui de novo, meu nome é Daniel e eu sou professor geralmente das classes de 5 e 6 anos, mas a gente tá de quarentena, a gente não pode ir pra igreja, então a gente tá gravando os vídeos e mandando pra vocês conseguirem assistir as nossas aulas. Essa é a segunda aula de uma série de 4 aulas, o que significa que se tu não foi assistir a primeira aula, é melhor tu voltar, assistir ela, depois tu vem aqui assistir, porque lá eu falei de 3, aqui eu vou falar mais de 3, então as duas coisas estão ligadas. Tem que ficar atento, rapá! Nessa série de 4 aulas, a gente está falando um pouquinho de alguns aspectos importantes que a gente precisa entender sobre a igreja. E como bem diz o tema da nossa igreja, a igreja somos nós. Então são alguns aspectos que nós precisamos ter. Por que ele não começa logo a aula? Tá bom, meu anjo, já estou começando, tá bom? Já estou indo. Semana passada nós vimos 3 coisas. Essa semana nós vamos ver mais 3 coisas. Então, cheio de enrolação e bora logo começar a ver. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a igreja é que ela é um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus. Nós, eu e você, precisamos ir para a igreja aprender a palavra de Deus. Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, vou ler aqui para vocês. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Isso significa que a melhor forma de nós sermos cristãos é imitando a Jesus. Agora, presta atenção e pensa aqui comigo. Se o que nós devemos fazer é imitar a Jesus, primeiro a gente tem que conhecer a Jesus. E como é que a gente conhece Jesus? É isso aí, lendo e aprendendo mais e mais a palavra dele. Ei, presta atenção. Uma das formas da gente aprender mais sobre a palavra do Senhor é indo para a igreja. Se Paulo fala que a gente precisa imitar a Jesus, um dos jeitos da gente aprender a fazer isso é aprendendo com um imitador, como ser um imitador. Não tem problema nenhum em admitir que a gente não sabe 100% imitar a Jesus. Por isso que a gente vai para a igreja. Na igreja, a gente acha imitadores mais experientes do que a gente para ensinar a gente a como imitar melhor a Jesus. E quem são esses imitadores? Esses imitadores são o pastor, é o teu professor da EBD. Eu admito que eu não sei imitar a Jesus ainda 100%. Na verdade, ninguém sabe imitar a Jesus 100%. Mas então, eu preciso de alguém que saiba mais um pouquinho do que eu. Por isso que eu tenho os meus professores e o meu pastor. Eles são pessoas que podem me ensinar a imitar a Jesus mais do que eu já sei. Por isso que é importante a gente ir para a escola bíblica e a gente prestar atenção na pregação dos pastores. Mas tu prestou atenção no que eu falei no começo? A melhor forma de todas da gente aprender a imitar a Jesus é lendo a palavra dele. Ponto final. Mas na igreja a gente tem uma ajudinha extra. Outra coisa que a gente precisa entender, além de ser um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, a igreja também precisa ser um lugar onde nós servimos a Deus. Paulo fala pra gente lá em Coríntios 15, 58. Eu leio aqui pra tu. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. O que Paulo está querendo dizer para a gente é que a gente precisa sempre, o tempo todo, continuar firmes no serviço ao Senhor. E Paulo ainda diz mais. Paulo garante para a gente que o serviço do Senhor nos abençoa. Mas como é que a gente pode servir? Existem várias maneiras da gente servir ao Senhor. E mais para frente a gente vai falar de alguma delas. Mas hoje eu quero te dizer só uma forma muito bonita de servir ao Senhor. Ela é bem simples. Ajudar ao próximo. Lá em Mateus 25, Jesus nos conta que quando nós damos de comer para alguém com fome, é como se nós alimentássemos a Ele próprio. Quando nós damos de beber para alguém que está com sede, é como se nós oferecêssemos um copo d'água a Jesus. Quando tem alguém com frio e a gente oferece um casaco, a gente aquece o coração do Senhor com a bondade do nosso coração. Ou seja, se a gente quer servir ao Senhor, a gente precisa servir e ajudar o outro. Então aí agora a gente pode parar e pensar.
Será que eu não tenho aquele brinquedo que eu não uso mais? Ou então aquela roupa que não cabe mais em mim? Aquela blusa que quando eu levanto o braço ela fica aqui no meio da barriga? Nós precisamos aprender a ajudar quem precisa. Talvez esse brinquedo que você não usa mais e essa roupa que não cabe mais em você pode ser muito útil e alegrar muito uma outra criança. Então a segunda coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos servir ao outro. Isso é uma das melhores formas da gente servir a Deus. Mas, como eu falei que todo vídeo eu vou falar 3 coisas, ainda falta uma terceira. Então, aguenta aí que ainda não acabou. A última coisa sobre a igreja é que ela é um lugar onde nós podemos ouvir a voz do Senhor. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor queria falar com o povo dele, ele falava através de um profeta. Toda vez que o Senhor queria falar alguma coisa ao povo, ou então quando ele queria reclamar com o povo, ele falava para o profeta e aí o profeta falava para o povo. Depois que Jesus nasceu, o povo passou a ouvir ao Senhor a partir de Jesus. Afinal, Jesus é Deus. Depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Pausa no vídeo. Você sabe que semana é essa? Essa é a semana que a gente comemora a Páscoa. E a gente precisa sempre lembrar do motivo verdadeiro da Páscoa. Não, a Páscoa não é por causa do chocolate. Apesar da gente gostar muito dessa parte. A Páscoa fala justamente do que eu estou falando agora. A Páscoa é a hora da gente comemorar que Jesus morreu por nós, nos lavou dos nossos pecados e agora deixou o livre acesso até Deus. Então, antes de tu comer o teu chocolate, tu precisa orar e agradecer, porque o Senhor um dia mandou o Filho dele, que morreu por nós, nos lavou dos pecados e de bônus ainda nos deu livre acesso ao Pai. Agora, voltando para o vídeo, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Mas, pelo amor de Deus, o que é que o véu do templo tem a ver comigo? O véu do templo rasgado significa que agora nada nos separa do Senhor. Significa que nós podemos livremente falar e escutar a voz do Senhor. E tem mais um pouquinho. Depois que Jesus foi ao céu, ele enviou sobre nós o Espírito Santo. Por isso eu mandei tu voltar na outra aula, porque eu já contei essa história. E o Espírito Santo agora habita em nós e ele nos convence da vontade perfeita e agradável de Deus. Mas, além do Espírito Santo, tem um jeito infalível de sempre escutar a voz do Senhor, lendo a palavra dele. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, tanto que a gente chama ela de palavra de Deus, significa que para escutar ao Senhor, nós só precisamos ler a Bíblia. Mas você precisa entender que não importa como e não importa onde, o Senhor ele vai falar com a gente. Não importa como e não importa onde. O que importa mesmo é que nós estejamos sempre de ouvidos e coração abertos para o que o Senhor tem para falar com a gente. Nós precisamos ser iguais a Samuel. Quando o Senhor chamou a Samuel, o que ele falou foi: "Eis-me aqui, Senhor." Ou seja, a gente sempre precisa se colocar à disposição do que o Senhor tem para falar com a gente. Primeira coisa, a igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra do Senhor. E aprender a palavra do Senhor é uma coisa muito importante. Segunda coisa, a igreja é um lugar onde nós servimos ao Senhor. E um jeito muito legal de servir ao Senhor é servindo a quem precisa. Terceira coisa, a igreja é um lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor. Mas a gente pode fazer isso de qualquer lugar. Hoje foi difícil, mas a gente venceu. Então, até semana que vem, quando eu falo mais 3 coisas.
Se tu, mesmo depois de eu te lembrar 40 vezes, ainda não assistiu o vídeo anterior, vai lá, assiste ele, pra tu não pular nada. Eu acho que é só isso. Beijo, amo vocês e eu tô morrendo de saudade. Tchau.